Graça e paz, meus amados irmãos. Eu venho, por meio desse vídeo, trazer uma reflexão que o Senhor ministrou fortemente no meu coração enquanto eu meditava na palavra do Senhor, que tem a ver com o teor desse vídeo, a qual o título é: O que fazer para ser liberto do pecado? Ser livre da escravidão, do aprisionamento do pecado. Então nós vamos meditar numa palavra do Senhor brevemente, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus: Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 34 Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados irmãos, esse texto praticamente ele é autoexplicativo, mas eu tenho que trazer para você algo que o Senhor falou tão forte no meu coração que eu não podia deixar passar. É tão pertinente porque nos dias de hoje muitas pessoas, até mesmo elas estão congregando em algum ministério, elas vão aos cultos, às vezes por anos estão ali envolvidos numa liturgia de um culto, elas recebem a palavra do Senhor, elas aceitaram a Cristo como seu único suficiente Salvador, mas elas ainda são aprisionadas por pecados. Elas ainda são escravas do pecado, né? E se você pegar o mistério, o código, a chave que o Senhor tem nesse vídeo, mediante a sua palavra, você vai conseguir ter a ferramenta necessária para ser liberto da escravidão do pecado. Ora, aqui a palavra do Senhor vem nos dizer, a primeira condição é: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, irmãos, não existe discipulado sem comunhão com a palavra. Não existe essa possibilidade. Você pode orar muito, você pode até mesmo jejuar, você pode ir aos cultos. Se você não conhece a Cristo e a palavra de Cristo, você não está sendo discipulado. Se você está debaixo de uma liderança que não te incentiva a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, talvez você pode estar debaixo de um ministério que não tem escola bíblica. E aqui nosso papel não é fazer um juízo de valor se está correto ou errado, por mais que na minha visão, eu creio que toda a igreja deveria ter escola bíblica, ensino. E então, até a ideia aqui não é mostrar simplesmente a falha ou o erro, mas aqui a ideia é te mostrar o caminho para o acerto. Então, talvez, se não há escola bíblica, se não há ensino, se talvez tenha até uma palavra, mas falta aprofundamento na palavra ou incentivo ao membro, então é necessário que você venha ter uma disposição de ter um relacionamento particular com o Senhor. Um relacionamento independente do culto. Eu costumo dizer que a menor expressão da igreja é o culto de quarta, é o culto de domingo. Irmãos, ir aos cultos na quarta, ir aos cultos no domingo, não é suficiente para você ter um relacionamento profundo com o Senhor. O verdadeiro culto ao Senhor é de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou, dependendo do mês, 31 dias por mês, 365 dias por ano, até que Jesus venha. Aliás, esse relacionamento é perpétuo. Então, irmãos, o relacionamento com o Senhor, por isso que eu digo que a menor expressão da igreja é no culto, porque lá tem pessoas te observando,
É muito simples nós orarmos quando tem pessoas nos enxergando. É muito simples nós aparecermos no jejum, aparecermos no culto de ensino e passamos o restante da nossa semana, o restante dos nossos dias sem relacionamento nenhum com o Senhor. E aí acontece que quando nós não desenvolvemos um relacionamento com a palavra do Senhor, nós tropeçamos em pecados. Nós tropeçamos em erro e engano. A palavra do Senhor é que vem nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer outra coisa que vai te chocar. Jejum não é o suficiente para te trazer libertação. Oração, por mais que você ore, não é suficiente para trazer libertação. Porque a palavra não está dizendo aqui, ore e jejue e você será liberto. A palavra está dizendo, e conhecereis a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meus irmãos, eu digo que muitas pessoas dizem que amam ao Senhor Jesus, mas não conhecem o Sermão da Montanha, não conhecem as pregações de Jesus, não conhecem o teor da ministração de Jesus. Sabe? Muitas pessoas, elas separam o Antigo Testamento do Novo Testamento e diz agora nós não estamos mais na lei, nós estamos no tempo da graça, e isso é um fato. Só que elas não entendem e não observam que as ministrações de Jesus eram ministrações severas, ministrações com teor pesado, ministrações onde nenhum outro na Bíblia falou mais sobre o inferno do que propriamente Cristo. Então a graça permite, nós estamos no tempo da graça, e as pessoas elas não sabem fazer uma divisão, que a graça, você alcançou, eu alcancei a graça, mediante a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. A salvação é pela graça. As obras não me justificam e não me salvam, mas as obras demonstram se eu e você somos salvos. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, e ele disse uma analogia muito linda. Ele falou assim, se você for ao sol e tomar 15 minutos de banho de sol, você vai até mesmo se bronzear, mas numa pequena quantidade. Agora, se você ir no sol e ficar 1 hora tomando banho de sol, a sua exposição aos raios solares por esse tempo maior vai fazer com que você alcance um maior bronzeamento, correto? Então, ele conclui dizendo que assim é com aquele que busca o Senhor. Aquele que busca pouco tem pouco relacionamento. Aquele que se expõe pouco na meditação da palavra conhece pouco a Cristo. Aquele que se entrega pouco ama pouco a Cristo. Nós vivemos uma época onde as pessoas falam, tu não precisa orar muito, você não precisa jejuar tanto, você não precisa fazer tanto, a graça te alcançou. Mas isso é uma ilusão. Se você observar aquele a qual você diz que ama, Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. E o Senhor mandou nós sermos imitadores de Cristo. Cristo era a essência da palavra, mas ele ensinava e vivia diariamente na liturgia da palavra com o Senhor. Cristo, ele passava todas as madrugadas praticamente orando nos montes. Então, se o nosso Senhor fazia tudo isso, nós temos que buscar pouco? Você pode até buscar pouco, eu posso até buscar pouco. Isso vai demonstrar a quantidade do quanto eu amo o Senhor. Se eu busco pouco, eu amo pouco o Senhor. Isso aqui não é um juízo de valor de quem ama menos e quem ama mais o Senhor. Isso aqui, Deus, ele nunca vai te amar mais por você buscar mais. Deus nunca vai amar menos alguém porque essa pessoa peca mais. Mas existe uma diferença entre o amor e o agrado de Deus. Deus se agrada muito mais daquele que busca mais. Deus recompensa muito mais o fiel. Deus
tem um prazer em abençoar o seu servo. Está escrito, é do agrado do Senhor a prosperidade do seu servo. A palavra do Senhor vem nos dizer, deleita-te no Senhor. A palavra deleite quer dizer, tenha prazer no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Por que muitas pessoas elas não têm o desejo do seu coração atendido? Porque o seu prazer não está no Senhor. O prazer está num casamento bem sucedido. O prazer está talvez em receber muita unção para ser o melhor pregador do mundo. Talvez o prazer está em ser bem sucedido na área financeira, emocional, mas o seu prazer não está no Senhor. E como eu já comentei no outro vídeo, é lícito nós querermos todas essas coisas que eu acabei de citar. Mas se essas coisas estão como prioridade acima do nosso amor ao Senhor, isso é idolatria. E a palavra do Senhor vem nos dizer que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Olha o que a palavra nos diz. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu ser, com todo o teu coração, em todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Entre todos os dons dispensados pelo Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor vem nos dizer que lá no céu só terão 2 dons, o do louvor e do amor. Então lá não vai precisar a palavra de conhecimento, lá não vai precisar a palavra de ciência, lá não vai precisar de revelação, de cura, porque únicos dons que serão propagados, ministrados, que nós serviremos ao Senhor em amor e no louvor. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, o que isso tem a ver com libertação? Tem a ver que o quanto você jejua, o quanto você ora, não é o suficiente para ser liberto. E eu digo isso com propriedade, porque nesse ano de 2025, o ano passado, eu busquei o Senhor como eu nunca busquei em toda a minha vida. Eu orei, e agora eu estou falando de quantidade. O quanto eu nunca tinha orado. Eu nem estou falando de qualidade. Eu jejuei o que eu nunca tinha jejuado na minha vida. O Senhor me deu graça para fazer um jejum primeiro de 3 dias consecutivos, sem comer nada durante 3 dias, e depois um jejum de 7 dias consecutivos sem comer nada. Isso é para honra e glória do Senhor. Mas não foi o suficiente para mim ser liberto. E eu entrei em questão com o Senhor. Eu entrei num questionamento com o Senhor e falei, Senhor, se o que eu estou fazendo não é o suficiente para ser liberto, o que eu preciso fazer para ser liberto de algumas coisas que eu ainda não tinha conseguido vencer? Então o Senhor usou um grande pastor amigo meu, pastor Alex, um grande amigo meu, servo do Senhor, e me confrontou mediante essa palavra que eu estou trazendo para você. Ele falou, irmão, jejum não liberta ninguém. A quantidade de oração não liberta ninguém. E aí, o Senhor me trouxe essa palavra essa manhã para testificar. E conhecereis a verdade. Nós precisamos ter um relacionamento perpétuo, íntegro, diário com a verdade. É isso que traz libertação. É isso que traz libertação. Até porque, meus irmãos, o Senhor, Ele confrontou dentro de mim um orgulho. Eu pensei, olha, eu oro tanto, eu jejuo tanto, e eu vou ser liberto. Eu estava me escorando nas minhas obras, pensando que elas iriam me justificar e me tornariam digno de receber a bênção do Senhor pelas minhas obras. O Senhor, Ele me confrontou. Outra coisa, meus irmãos, quantidade não é sinônimo de qualidade. Eu jejuei muito, eu orei muito, eu busquei muito ao Senhor, mas é a intenção do coração. A palavra do Senhor diz no Salmo 139 que o Senhor, Ele sonda e conhece o profundo do coração que nem eu mesmo conheço. Irmão, sabia que é possível você buscar a Deus, fazer a coisa certa com a intenção errada? É possível você jejuar muito, subir muito aos montes, orar muito, eu falo isso por experiência própria, e você está com a intenção do seu coração errado. Você pode, como eu disse anteriormente, buscar muito ao Senhor para querer poder,
na hora de ministrar, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode buscar o Senhor para ter um sucesso financeiro. Você pode buscar o Senhor com todo o teu coração para adquirir coisas para alimentar o seu próprio ventre. E isso, meus amados irmãos, é algo que não é sincero perante o Senhor. Porque, irmãos, como eu disse, é lícito nós queremos ser utilizados na mão do Senhor, ministrar com autoridade, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, expulsar demônios. Tudo isso é muito lindo, é lindo servir o Senhor. Para mim é um grande privilégio. Eu amo estar ministrando a palavra do Senhor, eu amo servir ao Senhor. Mas no ano de 2026 eu fiz um propósito com o meu Senhor. Eu falei: Senhor, eu não vou mais te buscar fazendo a coisa certa com a intenção errada. Eu não vou mais buscar o Senhor querendo a bênção e não querendo o abençoador. Querendo o que o Senhor pode me proporcionar, mas não entregando aquilo que o Senhor quer de mim. Não é as minhas obras, mas é o meu coração. Então, meus amados irmãos, eu falei para o Senhor, o meu propósito do ano de 2026 é meditar nessa palavra como nunca meditei. É estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo com todo o meu ser, com todo o meu entendimento. E o meu propósito de 2026, meus irmãos, não é adquirir bens, não é ter um sucesso financeiro, sucesso conjugal, emocional. Não. O meu plano no ano de 2026 é amar o Senhor de todo o meu coração, com todo o meu ser e com todo o meu entendimento. Esse é o meu propósito de 2026. E é isso que o Senhor ele quer falar no teu coração. Seja um momento que você estiver assistindo esse vídeo. O Senhor, ele não quer as tuas obras, ele quer o teu coração. O Senhor, ele te ama mais do que tudo. E não é ele que precisa da sua oração. Não é ele que precisa que você medita na palavra. O Senhor não tem um ego inflado que ele precise que você fique louvando ele. Quem precisa do ar para respirar sou eu. Quem precisa da vida sou eu. Quem precisa conhecer a verdade sou eu. Quem precisa orar sou eu. Eu preciso disso porque eu preciso do meu Senhor. Eu preciso dele. Irmãos, o propósito do nosso coração tem que ser estar apaixonado por Cristo. E paixão não é um sentimento natural, humano, a paixão dos homens, que uma hora ama e outra hora odeia. A paixão por Cristo é uma paixão que a palavra do Senhor vai nos dizer que o princípio da sabedoria é ter temor, reverência ao Senhor. Paixão por Cristo significa obediência. Isso é ser apaixonado por Cristo. É você sim orar, é você sim jejuar, é você sim se entregar na presença do Senhor. Mas você ser vigilante e obediente e, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, fazer a coisa certa, mas com a intenção certa. Irmãos, o Senhor ele vai entregar tudo que o seu coração quer, desde que ele seja prioridade na sua vida. Desde que você busque o Senhor com todo o teu ser, todo o teu entendimento, mas amando a Cristo, mas querendo o doador e não somente o dom. E você e eu só poderemos alcançar a libertação mediante a palavra de Deus. Irmãos, cristãos que não meditam na palavra de Deus, segundo o próprio Cristo, não está sendo discipulado, não é discípulo. Não é discípulo. Irmãos, o que nós mais vemos são ministérios onde as pessoas oram muito, elas têm o poder de Deus, elas operam no Espírito, dons maravilhosos, mas o casamento está destruído. Mas são ainda escravos do pecado, ainda são escravos da natureza caída da carne. É porque falta relacionamento com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos na nossa vida que ter equilíbrio. À medida que nós meditamos na palavra, nós também temos que ter um compromisso no diálogo com o Senhor. Amém? Eu quero
chegar no estágio final desse vídeo contando brevemente o meu testemunho. Eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Eu cresci num berço cristão. Então, aos 10 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo e fogo, falava as novas línguas. Mas, por estar inserido em um lar onde a minha mãe era serva do Senhor e o meu pai ainda não, aconteceu que eu tinha divisão de influências. Então, por isso que é muito importante os pais andarem juntos na presença do Senhor, porque senão o filho ele vai estar sobre influências diversas. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o reino dividido não pode subsistir. Então, perto dos 16, 17 anos, se eu não me engano, comecei a fumar cigarro com as más companhias na escola. E após isso comecei também a fumar maconha. E após alguns anos conheci a minha linda esposa, a Luísa, uma princesa que o Senhor me deu, um presente do Senhor. E eu tenho 3 filhos com ela, o Theo, o Samuel e a Antonella. E então, durante todo esse tempo, eu desviado da presença do Senhor, eu tinha ali um problema com vícios, tanto do cigarro quanto da maconha. E a partir disso eu passei para um vício maior, que foi a cocaína. Irmãos, eu andava como aquela mulher na fonte, no poço. Eu já tinha sede. Eu conhecia a fonte que mataria minha sede. Mas eu procurei buscar em outros lugares que não me cobravam responsabilidade, porque a vida com Cristo requer responsabilidade do servo do Senhor. E o mundo ele oferece a fuga dos sentimentos sem a responsabilidade que se tem como se fosse com os servos do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse vício da cocaína ele começou a destruir o meu casamento. Ele começou a destruir o meu casamento de um tal modo que eu comecei a me envolver com más companhias. Eu cheguei a um estágio tão profundo do vício, que a minha vida estava destruída. Eu estava depressivo, oprimido, e o meu casamento foi destruído. E eu cheguei a um estágio tão ruim, que eu cheguei por 2 noites a dormir na rua, como um mendigo. E cheguei a mendigar comida para comer durante esse período que eu vivia para a rua. Irmãos, pra vocês terem uma noção, eu passava muitas vezes 3, 4 noites sem dormir, me entorpecendo com drogas. E até o dia que eu aceitei me entregar para o Senhor. Foi a melhor decisão que eu tive em toda a minha vida. E eu me entreguei para o Senhor, eu me rendi à vontade do Senhor, e comecei, fui para um centro de reabilitação, onde nesse centro de reabilitação, ali eu aprendi a desenvolver um relacionamento com o Senhor, mas principalmente com a palavra de Deus. Então, nesse centro de reabilitação foi onde eu aprendi a desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu tinha um tempo disponível, eu abria a Bíblia e eu anotava todos os versículos que me soava como uma revelação. E ali o Senhor ele estava me preparando para quando eu fosse ministrar uma palavra do Senhor, quando eu recebesse uma oportunidade para pregar posteriormente no futuro, todas aquelas palavras estavam guardadas no meu coração. E hoje o Senhor restituiu a minha família, restituiu o meu casamento, tenho filhos lindos, uma esposa maravilhosa, tenho o meu lar, sou livre, verdadeiramente livre e liberto. E não sou perfeito,
Estou num estágio da minha vida, ainda inicial, de conversão, onde existem outras coisas que eu preciso de libertação. E foi onde eu tive esse diálogo com o Senhor e falei: e aí, Senhor, o que eu faço não é o suficiente para ser liberto? E o Senhor me confrontou, quebrou meu ego, meu orgulho e falou: tu quer ser cristão sem conhecer a Cristo? Porque, irmãos, entre orar, jejuar e ler a palavra, eu afirmo com toda certeza, o mais difícil é ler a palavra. Porque eu lembro um pregador dizendo: Satanás não tem medo de você dizendo, eu te expulso, sai daqui, sabe? A oração, ela é poderosa, irmãos, e a gente tem que ter até um discernimento de que sim, a oração e o jejum, eles te ajudam a se afastar do pecado, porque você está construindo algo com Deus, um relacionamento que você não quer pecar e perder tudo aquilo que você está construindo com o Senhor. Te ajuda sim a se afastar do pecado, mas o que liberta é a palavra. Então, Satanás, ele não tem medo de você, sai daqui. Irmão, você pode até falar em nome do Senhor Jesus Cristo, mas tem que ter autoridade dentro de ti. Essa autoridade, ela vem com a palavra de Deus, né? E então, o mais difícil é meditar na palavra, irmão. Jesus lá no deserto, ele não falou, eu te expulso em nome de Jesus, Satanás. Ou melhor, no meu nome eu te expulso. Ele falou, está escrito. Jesus confrontou Satanás com a própria palavra de Deus. Cristo é personificação da palavra, né? Mas ele usou os escritos para confrontar Satanás e disse: vai-te, Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Leia a palavra, meus irmãos. Você vai ser transformado, assim como eu fui. Hoje eu sou liberto, irmãos. Se Deus me libertou dos vícios, se Deus me libertou da imoralidade, de uma vida de depravação, e olha o ponto que eu cheguei. Não pode o Senhor fazer muito mais na tua vida? Recebe essa palavra. Creia nessa palavra. Se relacione com essa palavra. Ame a palavra. Desenvolva